Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Turilândia, Justiça mantém prisão de todos os acusados de envolvimento no desvio de 56 milhões de reais. Brandão indica defensor público para intervenção no município. Acordo. Rodoviários podem retomar greve caso os salários não sejam pagos nesta terça-feira. Agente local de inovação. Sebrae abre inscrições para o Ali, produtividade em Pinheiro e região. Tem esporte. Atletas de Humberto de Campos conquistam 4 medalhas no Campeonato Brasileiro Interclubes de Wrestling. CBF divulga data e horário da estreia do IAP na Copa do Brasil. E CEAF divulga a arbitragem das partidas de volta das semifinais. Tem Paulo Pellegrini comentando acertos da arbitragem em lances curiosos do final de semana. No Rádio Opinião tem entrevista sobre formação do profissional de apoio escolar. A gente vai conversar com a professora da Clínica de Psicopedagogia, Diálogos, Espaço de Aprendizagem, Gardênia Abreu. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Nesta terça-feira, dia 10 de fevereiro, Mayra, dia da internet segura. É dia do atleta profissional. Dia internacional do leopardo árabe. Também dia do brownie de cream cheese. Dia mundial das leguminosas. E é dia mundial do feijão, Adalberto. Mayra Nogueira, você, além de gostar de feijão, gosta de fazer feijão, preparar? Sim, sei fazer feijão, feijoada, completa. Tu tem os teus segredos, né? Sim, todo mundo tem. Bora descobrir quais são os segredos dos ouvintes, tá? Quem quiser participar pode mandar mensagem aqui pra gente, né? Como você gosta de comer um bom e velho feijão? E hoje também, Mayra, é aniversário de 77 anos da cidade maranhense de São Raimundo das Mangabeiras, que fica a 715 quilômetros de São Luís. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992172647. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais, aqui na 106, 7 horas, 18 minutos. Agora participe através do nosso WhatsApp, 992-17-26-47. Mande aí a sua receita e como você gosta de comer feijão, porque vamos agora para as notícias dos impressos nesta terça-feira. Manchetes do dia. Confira com a gente no nosso site www.universidadefm.ufma.br. Lá você pode baixar o nosso aplicativo ou então você pode ver, seguir e ouvir e acompanhar diretamente do nosso YouTube, o canal do YouTube da Universidade FM, @Universidade FM 106. Por aqui a gente já traz os destaques dos principais impressos, começando com o Imparcial. Mayra Nogueira, na manchete de hoje, Ensino Superior, SISU 2026. Maranhão soma 8,8 mil aprovados e Medicina da UFMA lidera concorrência. O estado do Maranhão teve 8.877 pessoas aprovadas na chamada regular do Sistema de Seleção Unificado, SISU 2026. Com isso, todas as 8,8 mil vagas ofertadas no estado foram preenchidas. E, de acordo com o levantamento do MEC, o Maranhão registrou 125.565 inscrições, considerando que cada candidato pôde escolher até 2 cursos. Entre as opções, o bacharelado em Medicina da Universidade Federal do Maranhão foi o mais concorrido. Mayra, o que mais de destaque em O Imparcial?
Pedro Lucas Fernandes oficializa indicação de Leurlo Manto Júnior para presidir a CCJ. O líder do União Brasil destaca o preparo técnico do indicado e reafirma o compromisso da bancada com temas prioritários, como a modernização da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. Semana Maranhense de Retiros Culturais celebra 18 anos. A programação oficial tem início nesta quinta-feira, às 6 da tarde, na Praça Maria Aragão. Melhores Escolas destaca os benefícios de uma educação mais humana. Paulo de Tarso, da Pautar, recebeu no estúdio da Rádio Imparcial a visita da diretora-geral do Colégio São Vicente de Paulo, irmã Rejane Maria Barbosa, ela que é coordenadora pedagógica da educação infantil, Luciana Teixeira, e também a assessora pedagógica Irlande Oliveira, para falar exatamente sobre esse tema. Para finalizar com o Imparcial, Tiago Josino é indicado interventor de Turilândia. Brandão indicou o defensor público após determinação judicial. Ele terá a missão de garantir a normalização dos serviços básicos e restabelecer a confiança da população, né? Mayra, vamos agora aos destaques de Jornal Pequeno. Começando com a manchete: Justiça mantém prisão de investigados por desvio milionário em Turilândia. As investigações conduzidas no âmbito da Operação Tântalo 2 apontam a existência de uma organização criminosa instalada nas estruturas do Executivo e também do Legislativo municipais. Daqui a pouquinho mais detalhes sobre esse assunto. Vai mais destaque do Jornal Pequeno, Mayra? Sim, o último dia de pré-carnaval reúne 280 mil pessoas na Avenida Litorânea e consagra o sucesso da programação. E programa Agente de Mercado impulsiona pequenos negócios e gera mais de 3 milhões de reais em vendas no Maranhão. Edson Araújo apresenta atestado e CPMI do INSS suspende depoimento. Galípolo diz que Banco Central entra em fase de calibragem após ciclo de alta de juros. Cristiane Marques é aclamada defensora pública geral do Estado para o biênio 2026-2028. A defensora pública do Estado do Maranhão realizou na sexta-feira a eleição para a Defensoria, melhor dizendo, né? Defensoria Pública realizou sexta-feira eleição para a escolha do nome que vai liderar a gestão superior da instituição no biênio 2026-2028. Em chapa única, a candidata Cristiane Marques, atual primeira subdefensora-geral do Estado, foi eleita a nova defensora-geral do Maranhão, obtendo 178 votos válidos. Esses são os destaques de Jornal Pequeno, fechando assim os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta terça-feira. São 7h23. Temos agora o trânsito. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Trazendo as primeiras informações do trânsito aqui com os destaques do mapa do Waze.com. Waze.com. A gente traz aqui mostrando que a Avenida dos Portugueses, né? Olha, ontem aqui a Avenida dos Portugueses ficou simplesmente quase que impossível, né? Por conta do semáforo em frente à Universidade Federal do Maranhão não está funcionando. Felizmente, depois teve jeito, enfim, trouxe de volta a normalidade, né? E a normalidade aqui na Avenida dos Portugueses, para quem trafega por aqui diariamente, é de trânsito muito demandado na entrada e saída da área Itaquibacanga, né? Pelo menos a barragem do Bacanga segue normal até agora, tá? Aqui na Avenida São Marçal, o trânsito segue bastante demandado na Avenida do João Paulo, né? Quase toda ali indo do retorno do 24 bis até ali nas imediações da Feira do João Paulo, Mix Mateus, tá? A Avenida dos Franceses também segue muito demandada, né? Bem antes ali do Detran, já seguindo até o elevado, né? Da Alcione Nazaré, com obras por ali, o trânsito muito demandado também, tá? Você pode participar, 992-17-26-47, participe, mande a sua informação também. A Avenida Jerônimo de Albuquerque está demandada, mas está fluindo, né? Até o momento, e na saída de São Luís, BR-135, o trânsito segue demandado, mas também fluindo na saída de São Luís, logo depois do aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado. Participe, 992-17-26-47, 7h25. Vamos ao noticiário Mayra Nogueira.
Notícias da cidade. Sete horas 25 minutos, Mayra Nogueira, vamos aqui começando o noticiário. A gente traz informações sobre Turilândia, né? A justiça que mantém prisão de todos os acusados de envolvimento no desvio de 56 milhões de reais. A terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão decidiu manter as prisões de todos os investigados por participação em um esquema de desvio de recursos públicos estimado em 56 milhões de reais no município de Turilândia. O prefeito Paulo Curió, a ex-vice-prefeita Janaína Soares Lima, o marido dela, Marlon de Jesus Arouche Serrão, e o contador da prefeitura, Vanderson Jonathan Barros, entre outros investigados como empresários, servidores e todos os vereadores da cidade, permanecem presos. A primeira-dama, Eva Curió, e a vice-prefeita, Tânia Mendes, seguem em prisão domiciliar. O grupo foi alvo da Operação Tântalo 2, deflagrada em dezembro de 2025, que apura a atuação de uma organização criminosa instalada dentro da estrutura do Executivo e do Legislativo municipais. Os desembargadores entenderam que a custódia tutelar é necessária para garantir a ordem pública, evitar interferências nas investigações e impedir possível reiteração de crimes. O processo segue em tramitação e as defesas dos investigados ainda podem recorrer a instâncias superiores. Pois é, Mayra, e por conta disso, Brandão indicou um defensor público para ser interventor na cidade de Turilândia. O governador do estado, Carlos Brandão, anunciou a indicação do defensor público Tiago Josino Carrilho de Arruda Macedo para atuar como interventor no município. O indicado, de acordo com o governador, possui perfil técnico e experiência para conduzir a situação administrativa no município. O nome de Tiago Josino foi encaminhado à Assembleia Legislativa do Maranhão com o objetivo de garantir transparência, responsabilidade e o restabelecimento de normalidade dos serviços públicos oferecidos à população. Essa indicação acontece após a Justiça do Maranhão manter as prisões de todos os investigados por envolvimento em esquema de desvio de recursos públicos estimado em 56 milhões de reais. Realmente não tem como, né? Perdão, não tem como manter todos esses trâmites administrativos municipais com praticamente todos envolvidos em esquema de corrupção, né? Simplesmente complicado. Esse caso que ainda repercute, né, nacionalmente. Mayra, mudando de assunto, vamos falar agora sobre a greve dos rodoviários, né? O transporte de São Luís, que pode enfrentar nova greve durante a quarta-feira, aliás, nesta quarta-feira, amanhã, caso os salários não sejam pagos hoje, terça-feira. Esse foi o acordo. E mesmo com o ônibus de volta às ruas desde sábado, dia 7, o sistema de transporte coletivo de São Luís pode sofrer nova interrupção nas próximas horas. O Sindicato dos Rodoviários do Maranhão informou que, se os salários atrasados não forem pagos até esta terça-feira, dia 10, a categoria pode retomar, melhor dizendo, a paralisação a partir de amanhã, quarta-feira, dia 11. O aviso foi feito pelo presidente da entidade, Marcelo Brito, durante a audiência pública na Câmara Municipal, ontem, segunda-feira, dia 9, que debateu a crise no transporte urbano da capital. A retomada das atividades ocorreu após 8 dias de paralisação total, deixando 100% da frota fora de operação, afetando milhares de passageiros. Esse retorno foi possível após acordo firmado na sexta-feira, dia 6, em reunião mediada pelo Ministério Público do Maranhão, com participação do Sindicato dos Rodoviários, Sindicato das Empresas de Transporte e também representantes do Poder Público Municipal. Pelo entendimento firmado, os coletivos voltariam a circular imediatamente, enquanto as empresas teriam prazo de até o dia 10, né, no caso, hoje, para regularizar esses vencimentos pendentes. Portanto, segue aí a gente nesse estado de nervos, né? Será que vai acontecer? Será que esses pagamentos vão acontecer? Até porque há uma reclamação, justamente por parte dos empresários, em relação ao subsídio que é pago pela prefeitura, que não estaria atualizado, né? Estaria com déficit.
E, por isso, as empresas de transporte já avisaram, né, que por conta disso, pode ser que esses pagamentos eles não aconteçam a contento, não aconteçam de forma correta, digamos assim, faltando parte desses pagamentos para quitar, no caso, salários que estão atrasados. Gente, olha, tem salário aí de rodoviários, né, relativos ao final do ano passado, né? Inclusive o 13º salário. E a empresa 1001, né, como o Borges trouxe a informação ontem aqui no jornal, ainda não haviam quitado salários atrasados. E os rodoviários da 1001 estavam parados. Enfim, isso é uma situação à parte. A situação geral é que os rodoviários podem parar hoje se esses salários não forem pagos, de acordo com o que ficou acordado, né, entre as partes na última sexta-feira, e, portanto, esse pagamento tem um limite, né, para acontecer hoje. Se não acontecer, como disse aí o representante do Sindicato dos Rodoviários, o Brito, a classe deve retomar a greve e a gente volta para a estaca zero, né? Enfim, ficar nessa expectativa, vamos trazer as informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Mária Nogueira, são 7h31. No segundo bloco, a gente volta para falar sobre o agente local de inovação, agentes locais de inovação. Sebrae abre inscrições para o Ali Produtividade na região de Pinheiro, também em região adjacentes, né? No esporte trazemos aí os atletas de Humberto de Campos, que conquistam 4 medalhas no Campeonato Brasileiro Interclubes de Wrestling. Também Paulo Pellegrini, no comentário, acertos da arbitragem em lances curiosos do final de semana. Tem Rádio Opinião, que traz a formação do profissional de apoio escolar com a professora clínica de psicopedagogia, diálogos, espaço de aprendizagens, Gardênia Abreu. É isso aí. E você pode participar, tem aqui o nosso WhatsApp, 992-17-26-47, e ainda pelo chat do YouTube. Quem está por lá é Mari Silva Mourão, dando um bom dia. Bom dia, Adalberto e equipe. Ronaldo Teixeira também, como sempre, por aqui. Sofia, Maria Helena, Adriana, todos no Turu. Isabel Vieira, né, Maria Nogueira? Quem está por aí no WhatsApp? Eu acredito que é a mesma Isabel, não tenho certeza, mas tem uma Isabel também aqui da Vila Bacanga, sintonizado, mandando um alô. A Hilda, no bairro de Fátima, desejando um bom dia para nós. Também está aí o José Costa, sempre acompanhando no Parque Vitória com a família. E hoje, dia do feijão, tá? Você gosta de feijão? Como você gosta de comer, apreciar um bom e velho feijão? Mande sua mensagem, 992-17-2647 no chat do YouTube. Participe com a gente, Mária Nogueira, 7h33. A gente volta já com mais informações no segundo bloco do Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Atenção, Coab! A Faculdade Laboro chegou para mudar o seu caminho profissional. No novo campus, você pode escolher a carreira dos seus sonhos: Direito, Estética e Cosmética, Administração, Recursos Humanos e Gestão Hospitalar. Cursos modernos, professores experientes e a qualidade Laboro que abre portas no mercado. As matrículas para 2026 já estão abertas. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-3300-1491. Faculdade Laboro. Seu futuro é agora. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa.
Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Aposentado, aposentada, você não perdeu seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Sete horas 36 minutos agora. Estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade. Mayra Nogueira de volta, portanto, tá? Mandando mais alô aqui para quem está no YouTube, tá? O Erickson Robert, ele tá falando aqui, São Vicente, Erickson Robert e Érica Serra. Será que eles são de São Vicente, da cidade de São Vicente? Com certeza, enfim, deve tá ser, aqui, né? São Vicente Ferreira. Muito obrigado pela presença aqui com a gente, tá? E a todos vocês, né, que acompanham a Rádio Universidade. O Denis, Miguel e o Marco estão no bairro Linha também na sintonia. Maravilha. 7 horas 37 minutos agora. Mayra Nogueira, só fazer a atualização das manchetes dos principais portais da capital maranhense na manhã desta terça-feira, dia 10, tá? Acompanhe com a gente aqui na live do Jornal Rádio Universidade. Você pode acompanhar pelo site www.universidadefm.ufma.br, também no nosso aplicativo, que você pode baixar no nosso site, ou então no YouTube Universidade FM 106. Aqui em O Imparcial, o site de O Imparcial, a manchete é: defensor público, Brandão indica Tiago Josino como interventor em Turilândia. A gente trouxe essa informação no primeiro bloco. Também é a manchete do jornal, aliás, do G1 Maranhão. O governador do Maranhão anuncia defensor público como interventor de Turilândia. Em jornal pequeno, o site do jornal pequeno, o Transporte de São Luís pode enfrentar nova greve nesta quarta, caso os salários não sejam pagos. É isso aí, né? Esse estado de terror que a gente tem aqui sempre no começo do ano, né? Já virou moda. 7 horas 38 minutos agora, trazendo informação, Maiara Cordeiro, Mayra Nogueira, trazendo informação sobre o agente local de inovação, agentes locais de inovação. O Sebrae abre inscrições para o Ali Produtividade em Pinheiro e região. Maiara. A unidade de negócios do Sebrae em Pinheiro, a 333 quilômetros de São Luís, abriu inscrições para o programa Ali, Agente Local de Inovação, uma iniciativa voltada para micro e pequenas empresas que desejam aumentar a produtividade, melhorar a gestão e inovar de forma prática e sustentável. O projeto é destinado a empresas dos setores de indústria, comércio e serviços, que buscam inovar em produtos, serviços ou processos com apoio técnico especializado. O agente local de inovação Thales Araújo explica que durante o período de acompanhamento, o empresário recebe orientações de um profissional qualificado no fortalecimento de negócios, com missão de identificar problemas, propor soluções inovadoras e ajudar a empresa a se destacar da concorrência, com foco direto no aumento da produtividade e do faturamento. O programa Ali, ele é tocado pelo Sebrae, né? Ele visa atender microempresas e empresas de pequeno porte, dando um acompanhamento para um agente por um período de até 6 meses, onde no decorrer desse processo serão desempenhadas 8 etapas, a partir do diagnóstico interno da empresa, é entendido quais são os maiores desafios da empresa, a gente traça um plano de ação, onde a gente procura soluções inovadoras para estar sendo implementadas na empresa, finaliza com um acompanhamento e avaliação da produtividade
geral da empresa. Entre os principais benefícios estão a redução de custos e desperdícios, a melhoria da gestão e dos processos, a transformação digital do pequeno negócio, além do acesso ao networking, cursos e outras soluções oferecidas pelo programa. A proposta é trabalhar a chamada inovação descomplicada, com pequenas mudanças que geram resultados rápidos e consistentes. O empresário ele consegue ter um aumento na sua produtividade, atrelado a aumento de faturamento em seu negócio e também uma possível redução de seus custos. Em outros ciclos, a gente conseguiu avaliar um aumento de cerca de 40% da produtividade dos negócios que tiveram acompanhamento no programa Ali, até quase 10% no aumento de faturamento e uma redução de custos muitas vezes também bem considerável. Você, empresário, dono de uma microempresa ou empresa de pequeno porte, né, responsável por esse negócio, aproveite o programa Ali. É uma oportunidade que o Sebrae disponibiliza totalmente subsidiado, ou seja, sem nenhum custo, que você pode aproveitar bastante e fazer a diferença no seu negócio. São 25 vagas e as inscrições podem ser realizadas presencialmente no prédio do Sebrae em Pinheiro, localizado na rua Maria Pinheiro Paiva. Com produção de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, Jornalismo, Universidade FM. 7h41 agora, Mayra Nogueira, temos participação do ouvinte, né? É o Evandro Araújo, que está na Forquilha. Ele reclama aqui sobre falta de água lá na área da Forquilha. Bom dia, Evandro. Bom dia. Bom dia, aqui quem fala é Evandro Araújo, do bairro da Forquilha, precisamente do sudoeste da ilha de São Luís. Bom, o motivo da ligação é que nós estamos sem água desde o dia 8, né? Nós notamos que a Caema não está fornecendo esse líquido precioso e primordial para a nossa vida e saúde. Ok? Nós estamos, os moradores aqui da região, parte do 3º e 4º conjunto de Forquilha, estão sem esse líquido precioso, como foi dito anteriormente, né? 7h42, Evandro aí, no caso, trazendo a denúncia, tá? Você pode denunciar também, 992-17-26-47, é só mandar aqui para o nosso WhatsApp, vamos entrar em contato, tá? Com a Caema para saber o motivo. 7h42, agora, Mayra Nogueira, temos a previsão do tempo. Previsão do tempo e tábua de maré. São Luís amanheceu com sol e algumas nuvens. Pode chover pela manhã, tarde e noite, com possibilidade de queda de raios. A umidade está 94%. Temperatura 26 graus, média mínima 23, a máxima 29 graus. Informações do Clima-Tempo. Vamos agora, tábua de maré, Mayra Nogueira. Hoje, portanto, dia 10, pré-mar, a primeira, aconteceu às 0h36 com 4,7 metros. A segunda será ao meio-dia e 49 minutos, com 4,8 metros. Agora, baixa-mar, a primeira aconteceu agora há pouco, às 6h27, com 1,8 metro, às 6h27 da manhã. A segunda será às 7h14 da noite, com 1,7 metro. Notícias do Brasil. E a gente traz agora as manchetes nacionais, iniciando com o Globo. Confira com a gente no site, YouTube e aplicativo da 106. No Globo, precaução na saúde, Anvisa. Olha, isso aqui é importante, gente. Anvisa faz alerta e reforça cuidados no uso de canetas emagrecedoras. Casos suspeitos de reação adversa crescem. A agência aponta necessidade de acompanhamento médico, o aumento de casos suspeitos de reações adversas ao uso das chamadas canetas emagrecedoras, de consumo cada vez mais disseminado no Brasil e no mundo, levou a Anvisa a divulgar um alerta para os cuidados ao se adotar o procedimento. A agência reforça que só se pode aderir ao tratamento sob estrito acompanhamento médico e que deve haver atenção para as possíveis reações. A principal preocupação é quanto à pancreatite, que é uma inflamação do pâncreas, que, nos casos mais graves, pode levar à morte. Os potenciais casos de reação adversa subiram 60% no país em 2025. Isso aqui é um cuidado, viu, gente? Muito cuidado com isso. Vamos agora à manchete do Estado de São Paulo. Mayra. O Estado de São Paulo alerta sobre título dos Estados Unidos leva dólar a menor cotação em 21 meses. China orientou bancos a comprar menos papéis.
Para finalizar, tem Folha de São Paulo. Na manchete, o governo Lula libera 1,5 bilhão de reais em emendas até fevereiro, em ano eleitoral. Gestão petista busca evitar indisposição com o Congresso Nacional. 7h45 agora. Vamos ao esporte. Praticar esportes é a sintonia da 106. E vamos às notícias do esporte. Maria Nogueira, a gente começa com a Comissão de Arbitragem de Futebol do Estado do Maranhão, que divulgou na segunda-feira, ontem, portanto, dia 9, a arbitragem dos jogos de volta das semifinais do Campeonato Maranhense. Isso que acontece nesta quarta-feira, dia 11. O jogo do Sampaio Mac conta com a arbitragem de José Henrique de Azevedo, com as assistências de Edna Cristina Santos e José Carlos de Jesus. O quarto árbitro é José Marcos Rocha. O quinto árbitro é Tiago de Oliveira. A partida começa às 7h30 no estádio Castelão. Já o confronto entre o IAP e o Moto conta com o árbitro Paulo José Souza. Os árbitros assistentes, Antônio Adriano de Araújo e Lucas Brito. O quarto e quinto árbitro são Roberto Santos e Marcos Vinícius Santos, respectivamente. A partida começa às 7h30 no estádio Nilzinho Santos, né? A gente já comentou isso aqui, portanto. Aliás, é o segundo jogo, né? O segundo jogo é isso aqui. Agora falando sobre a Confederação Brasileira de Futebol, que divulgou na segunda a tabela da primeira fase da Copa do Brasil 2026. Adalberto, na primeira fase acontece 14 confrontos entre 28 times de menor pontuação no ranking nacional de clubes, incluindo o IAP. De acordo com a tabela, o Canário da Ilha encara o Santa Catarina em jogo único na próxima quarta-feira, dia 18, às 8h, no estádio Alfredão, lá em Santa Catarina. E caso haja empate, o duelo vai ser decidido nos pênaltis. Vale destacar que o MAC e o Imperatriz entram na segunda fase da competição. Para finalizar agora, Mayra Nogueira, os maranhenses de Humberto de Campos, a 153 quilômetros de São Luís, da capital, né, que conquistaram 4 medalhas no Campeonato Brasileiro Interclubes de Wrestling, que aconteceu no último fim de semana. O wrestling é um jogo que tem como objetivo derrubar o oponente dentro do tapete, usando técnicas para derrubar o oponente no chão, escapes e reversões. O estado conquistou 13 bronzes, com José Pedro, no estilo livre, até 97 quilos, Ana Clara, no estilo livre, até 50 quilos, ambos da categoria sub-23, e Jean Carlos, na Greco, que é de 65 quilos, categoria sub-17. Já o Ítalo Ian venceu o Trials da Grego-Romana até 82 quilogramas, na categoria sub-23. Com a vitória, o maranhense garantiu vaga no Campeonato Pan-Americano na Venezuela. Maranhão aí garantindo ouro e 3 bronzes na competição, estão de parabéns. A redação aqui é de Maiara Cordeiro, mas tem mais esporte, Mayra. Tem comentário com Paulo Pellegrini. Paulo Pellegrini fala dos acertos da arbitragem em lances curiosos do final de semana. Paulo! Costumamos criticar as arbitragens pela falta de critério, interpretações erradas, por deixar passar lances claros ou assinalar outros inexistentes, por utilizar mal o VAR, mas quando são colocados em situações raras da regra e acertam sem pestanejar, merecem elogios. Foi o que ocorreu em 2 lances neste último final de semana. Sábado, o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, marcou um gol cometendo 2 toques na cobrança de um pênalti. O reflexo imediato do torcedor comum e até dos jogadores do time adversário era esperar que a cobrança fosse anulada e fosse assinalada falta para o time rival. Mas o árbitro Alex Gomes Stefano mandou o atacante repetir a cobrança. Isso porque, ao contrário do que muita gente pensa, esse é o procedimento correto e é um procedimento recente. Desde o último mês de julho, a regra mudou. Agora, 2 toques no pênalti só se transforma em falta para o adversário se a cobrança for desperdiçada. Se for gol, a cobrança deve ser repetida. No domingo, outro lance raro no futebol e outra interpretação rápida e correta da arbitragem. O Liverpool perdia por 2-1 para o Manchester City, da Premier League, quando o time foi todo à frente, inclusive o goleiro brasileiro Alisson, e sofreu um contra-ataque. A bola foi chutada do meio de campo para o gol vazio.
e antes que chegasse ao gol, o atacante Haaland, do Manchester City, foi agarrado pelo meia Szoboszlai do Liverpool. Ele conseguiu se desvencilhar e, enquanto a bola entrava suavemente para dentro do gol, ele cometeu uma falta no jogador do time vermelho. O árbitro Tim Robinson rapidamente anulou o lance e expulsou o jogador do Liverpool. À primeira vista, o gol seria legal. Afinal, Haaland levava vantagem enquanto a bola ia em direção ao gol. Mas o fato de ele cometer a falta em Szoboszlai antes de a bola entrar atiçou os reflexos rápidos do juiz, causando estranheza no público, que logo entendeu a situação. 2 lances difíceis no futebol e 2 interpretações corretas da arbitragem, em tempos tão difíceis para os homens de apito. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre educação, formação do profissional de apoio escolar. Para isso a gente traz aqui ao vivo no estúdio da Rádio Universidade as professoras da Clínica de Psicopedagogia, Diálogos, Espaço de Aprendizagem, professora Gardene Abreu e professora Alda Monteiro. Professoras, bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia, obrigada pelo convite. Satisfação. Vamos falar sobre esse profissional, né? Profissional de apoio escolar, né? Cada vez mais necessário, né? Por quê? Bom, nós temos a Lei de Inclusão e atualmente o decreto sobre a Política Nacional de Educação Inclusiva, né? Educação Especial Inclusiva. E nesse decreto fica muito claro que esse profissional de apoio escolar, ele é necessário para atuar dentro dos espaços escolares, para auxiliar nesse processo de inclusão. E, para tal, é necessário ter uma formação mínima e por esse motivo, nós, da Clínica Diálogos, estamos promovendo essa formação. Ela tem que ter 180 horas e ela é ofertada para os profissionais graduados, no mínimo, no ensino médio, assim como determina no decreto, para que possa, como eu falei, auxiliar dentro do espaço escolar, atuando junto aos professores e às crianças e estudantes que necessitam deste apoio. Isso aí está atendendo a uma demanda, né? Exato, atendendo a uma demanda. Certo. É uma demanda que é uma demanda inclusiva dentro dos espaços escolares e uma demanda também do decreto, certo? O decreto é muito claro quanto a essa relação desse profissional de apoio dentro do espaço escolar. É bom nós colocarmos que esse profissional de apoio escolar, ele não é o professor, ele não é o professor regente, tá? Ele é aquele profissional que vai auxiliar quando houver uma demanda, e essa demanda ela é percebida a partir de um estudo de caso da criança que tem essa necessidade, a criança com deficiência, temos que deixar isso muito claro, porque esse decreto ele é direcionado a esse público, né? Por isso que a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, e o público desse decreto é o público deficiente, das pessoas com deficiência. Tá? A gente ainda precisa caminhar muito nesse sentido, né? Enfim, tem muita reclamação ainda, né? No preparo das instituições, né? E também no preparo desses profissionais para atuarem, enfim, para essa demanda ela ser atendida, né? Isso. E essa demanda é uma demanda pedagógica. Também é importante deixarmos isso claro. Como eu falei, a partir do estudo de caso, que é pedagógico, é que vai ser definido se é ou não necessário esse profissional para fazer o atendimento das pessoas com deficiência dentro do espaço escolar. Nós sabemos que é necessário, né? Mas como nós temos que tratar direcionado com a Política Nacional de Educação, a gente precisa, a partir desse movimento, desse estudo de caso, determinar quantas crianças vão ser atendidas
por esse profissional, como vai ser esse movimento, porque o profissional de apoio escolar, ele também é cuidador, ele cuida da criança, ele cuida da parte da higienização, da locomoção, da comunicação, da facilitar a comunicação dessa criança dentro do espaço escolar. Então, ele tem muitas funções dentro da escola, e não é por acaso que há uma necessidade de uma formação, e uma formação robusta. Não é uma formação pequena, é uma formação de 180 horas, atendendo todas essas demandas que vão ser executadas por ele dentro do espaço escolar. Então, os cuidados, a higiene, a comunicação, o manejo, né, dessas crianças. Então, tudo isso, o profissional de apoio ele precisa ter essa expertise para poder atuar e ajudar principalmente as famílias e as escolas. É importante lembrar que anteriormente isso não acontecia. Anteriormente isso não acontecia. Sim. Qualquer pessoa poderia estar acompanhando essa criança, esse estudante, né? Então, com o decreto, que é bem recente, de dezembro agora de 2025, ficou estabelecido uma formação mínima para que essa pessoa atendesse. Isso é muito importante, desculpa, porque prepara realmente aquela pessoa que vai estar ao lado de uma maneira, não só como figurante, né? Só uma pessoa que está ali, mas uma pessoa preparada, que foi realmente, passou por uma formação de 180 horas, onde ele esteve com profissionais que são referência nas profissões, como terapeuta ocupacional, professor de educação física, psicopedagogos, pedagogos. Então, isso é muito importante, né? Que essa formação venha para qualificar essa pessoa que vai estar acompanhando esse estudante, que não era feito assim anteriormente. Maravilha. Estamos conversando aqui com as professoras Alda, né, a Alda Monteiro e também Gardênia Abreu. Elas são da Clínica de Psicopedagogia, Diálogos, Espaço de Aprendizagem. Bom, quando é que começa essa formação? Né? Então, é um curso extenso, robusto, como Gardênia disse, e para atender as 180 horas exigidas no decreto, nós vamos ter 4 meses de curso, aos finais de semana, começando no dia 6 de março, tá? Agora, bem aí, menos de um mês, e concluindo no dia 27 de junho. Certo. Mas dá tempo ainda de fazer a inscrição, né? Sim. Com certeza, dá tempo. E nós gostaríamos de deixar claro que, apesar de ser o profissional de apoio, né, na exigência da lei, estar no ensino médio, ter finalizado o ensino médio, né, ter no mínimo o ensino médio, isso não significa que outros profissionais já graduados não queiram participar. É aberto. Por quê? Porque nós precisamos entender, eu falo para as coordenadoras das escolas, que é importante elas também fazerem essa formação, porque é ela quem vai lidar diretamente com esses profissionais do espaço escolar, até para saber direcionar quais as ações, como fazer, trazer esse profissional para o aspecto pedagógico também da escola, e dar esse direcionamento, né? E até a cobrança, como é que eu vou cobrar um profissional se eu não sei exatamente o que ele pode fazer, como ele pode fazer. Certo. Esse aspecto, professora, fica à vontade. É só uma sugestão. Como a exigência mínima é de formação de ensino médio, universitários dos cursos de educação, saúde, né? O pessoal que está aí na terapia, é muito interessante, porque já sai com uma qualificação que você já pode, né, formação de mão de obra, onde você já pode estar atuando de acordo com o seu horário no acompanhamento a uma criança, se é que você tem essa afinidade, né, com a educação inclusiva. Essa afinidade é muito importante. Muito. Eu ia perguntar também isso, né, porque não basta só o conhecimento. Quais são os atributos, né, que esse profissional ele deve ter, no caso, para ser aquele profissional, digamos ali, que seja o que melhor atende a um público tão especial? Eu costumo dizer que você tem que ter realmente uma sensibilidade, acho que é o primeiro ponto, para a situação, conhecer, estudar, porque é muito bonito o discurso, mas o dia a dia, a rotina no atendimento dessa criança tem que ser tanto preparado, de maneira qualificada,
teoricamente, mas também você tem que ter a questão humana, a questão pessoal, dessa afinidade com esse lidar, de gostar, né, de estar com o outro, de estar atendendo uma outra pessoa que necessite da sua ajuda. A pessoa nasce com isso também, né? É dom. É um dom. Trabalhar com a educação especial inclusiva é uma habilidade que envolve empatia, que envolve a humanização. É um dom, mas não impede que a pessoa desenvolva Sim, também, claro, né? porque habilidades a gente desenvolve, é esse sim, nosso claro. trabalho, né? Então é por isso, e essa sensibilidade, mas eu já tenho algum olhar diferenciado. predisposição, né? Exato, porque eu tenho que ter esse olhar diferenciado, né? E hoje a gente nós precisamos, o mundo mudou, o mundo não é mais o mundo do igual, o mundo é da diferença. Então, nós precisamos entender isso e participar desse processo, né, de mudança na nossa sociedade e de mudança na gente também, porque quando nós começamos a trabalhar com a inclusão, nós mudamos. Nós temos um olhar diferente, nós temos comportamentos diferentes, sabe? Muda muito. E a gente sabe que, historicamente, essas mudanças, né? Claro que a gente vem de uma evolução, elas são profundas. Né? São profundas e, enfim, modificam. Não é uma, duas, três pessoas, é uma sociedade inteira. Né? Hoje é necessário. E é necessário. Para a gente finalizar, professoras, a professora puxou aqui a questão do antes, durante e o depois, né, para uma cobrança. Uma cobrança, no caso, claro que esse trabalho ele passa também, né, por um pós, né, de uma análise, né, de melhorias, enfim, como é esse aspecto também? Só para a gente fechar aqui. Tá, a questão maior no trabalho, quando a gente vai falar no antes, no durante e depois, tanto no antes, durante e depois do profissional, quanto antes, durante e depois da pessoa que você está no atendimento, que você está ali acompanhando. Então, nós precisamos, né? É interessante, quando a gente fala nessa formação, a gente traz essa base científica, né, da pesquisa, dos resultados positivos, e aqueles que não foram positivos, e é onde nós podemos organizar e mudar, fazer mudança. Exato. Entrar com esse processo de transformação, porque é isso que a gente quer. E um outro modelo importante desse profissional de apoio é de dar a funcionalidade e autonomia para aquela pessoa com quem ele está fazendo aquele acompanhamento. Eu acho que é um dos resultados mais positivos e bonitos dessas mudanças que a gente passa, dessas transformações que nós passamos, é quando a gente faz o nosso trabalho e vê futuramente aquela pessoa que está conosco, próximo a nós, ter um resultado de sucesso, um resultado positivo. E como gratifica a gente? É extremamente gratificante. São as transformações, né? Exatamente, são as transformações. Professoras, para a gente finalizar, até que dia? Inscrições até que dia? Bom, eu convido a conhecerem a página do Instagram da Diálogos Espaços de Aprendizagens. Lá tem todas as informações, as inscrições estão abertas, tá? Nós já estamos concluindo o primeiro lote, então dê uma olhadinha lá que eles estiverem interessados. E convido realmente a conhecer o nosso trabalho da Diálogos e o porquê de nós estarmos fomentando esse curso, né? Que é a principal importância, que é o cuidado e a preocupação com essas pessoas que vão estar à frente atendendo os nossos estudantes. Maravilha. Bom, acabei de conversar aqui com as professoras Gardênia Abreu e também Alda Monteiro. Elas são professoras da Clínica de Psicopedagogia, Diálogos, Espaço de Aprendizagem, falaram sobre formação do profissional de apoio escolar. Professoras, muito obrigado, boa sorte lá no curso, né? Enfim, a gente pode contar com a gente aqui para mais divulgação de mais assuntos relacionados, não só a isso, né? Com outros aspectos da educação também, tá? Nós agradecemos pelo convite, pelo espaço, pela acolhida, e estamos à disposição do que vocês precisarem, enquanto informação estiver ao nosso alcance, será um grande prazer. Muito obrigada. Professora? É sempre bom falar sobre educação. Sim. É sempre bom, então estamos à disposição também para outros assuntos, né, relacionados a essa área, porque precisa, é necessário. Eu acho que a gente fala de transformação, de mudança, e a educação ainda é esse instrumento de transformação e de mudança. Um dos maiores instrumentos, né, maior potencial instrumento de transformação que a gente tem, claro, que é a educação. Afinal, estamos aqui por conta da educação. Exato, isso mesmo. Obrigada. E assim a gente finaliza, Mayra Nogueira, o nosso Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, prometendo voltar amanhã com mais informações aqui na Rádio
universidade. Um ótimo dia. Mayra assume agora a sessão das 8, antes tem Rádio Ciência e até amanhã. Até, Adalberto. Volto já, hein? Tem sessão das 8 para você, com certeza, aqui na 106. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz.